Deixa eu te fazer uma pergunta antes de começar. Você já parou para pensar quantas horas por dia você passa sentado? Sentado no carro, sentado no trabalho, sentado no sofá, sentado na mesa do almoço, sentado de novo no carro, sentado de novo no sofá. A gente vive sentado. E aí, quando alguém fala de exercício, a primeira coisa que vem na cabeça é academia. Esteira, peso, suor, mensalidade, roupa de ginástica, squeeze e aquela culpa de ter pagado 3 meses e ido 2 vezes. Mas calma, eu não tô aqui para te vender academia. Não tô aqui para te falar que você precisa acordar às 5 da manhã, tomar um shake verde e correr 10 quilômetros antes do sol nascer. Isso funciona para algumas pessoas, mas para a maioria, isso é um filme que não combina com a vida real. A vida real é aquela onde você acorda já atrasado, toma um café correndo, leva filho para a escola, enfrenta trânsito, trabalha o dia inteiro, volta cansado, ainda tem que resolver coisa de casa. E no final do dia, o máximo que você quer é deitar e assistir alguma coisa no celular até dormir. Eu entendo, de verdade eu entendo. E é exatamente por isso que esse texto existe. Porque a ciência já mostrou, com estudos sérios, que o mínimo de movimento que você precisa para viver mais, para ter mais saúde, para se sentir melhor, é muito menos do que você imagina. Muito menos. E o melhor, não exige academia, não exige equipamento, não exige dinheiro, não exige quase nada além de uma decisão simples. Então, fica comigo até o final. Porque o que eu vou te mostrar aqui pode mudar a forma como você enxerga a sua própria saúde. E talvez, só talvez, mude alguns anos da sua vida. Literalmente, o corpo não foi feito para ficar parado. Vamos começar pelo começo, pelo básico mesmo. O corpo humano não foi feito para ficar parado. Isso não é opinião, é biologia. Durante milhares e milhares de anos, o ser humano andava, corria, agachava, carregava, subia, descia, o dia inteiro. Não porque queria ficar em forma, mas porque precisava sobreviver. Caçar, colher, fugir de perigo, construir abrigo. O corpo foi moldado pelo movimento. Aí o que aconteceu? Em poucas décadas, a gente criou um mundo onde quase tudo é feito sentado. Trabalho sentado. Transporte sentado, lazer sentado, até socializar a gente faz sentado, olhando para o celular. O corpo que foi feito para se mover 10, 12 horas por dia, agora mal se move uma. E o corpo cobra. Ele cobra com dor nas costas, com o joelho travado, com o ombro duro, com barriga crescendo, com pressão subindo, com açúcar no sangue desregulando, com sono ruim, com ansiedade, com cansaço que não passa nem depois de dormir 8 horas. Tudo isso tem uma raiz comum, falta de movimento, mas aqui vem a parte que muda tudo. Você não precisa compensar milhares de anos de evolução com 1 hora de academia pesada. Você precisa só quebrar o padrão do sedentarismo. Isso é muito mais simples do que parece. A dose mínima que já faz diferença. Existe um conceito que pouca gente conhece, mas que a ciência tem estudado bastante nos últimos anos. Os pesquisadores chamam de dose mínima eficaz. Esse nome bonito quer dizer uma coisa simples. Qual é a menor quantidade de exercício que já começa a fazer diferença real na sua saúde? E a resposta vai te surpreender. Pesquisas grandes, feitas com milhares de pessoas acompanhadas durante anos, mostraram que pessoas que fazem apenas algo entre 15 e 20 minutos de atividade física por dia, algo leve, como caminhar, já têm uma redução significativa no risco de morrer mais cedo. A gente está falando de algo em torno de 20 a 30% menos risco de morte prematura, só com uma caminhada curta, todo dia. Vou repetir porque vale a pena. Uma caminhada de 15 a 20 minutos por dia já é capaz de mudar a sua expectativa de vida de forma mensurável. Não é academia, não é crossfit, não é maratona, é andar, colocar um pé na frente do outro. E tem mais. Os estudos mostram que o maior salto de benefício acontece quando a pessoa sai do zero e vai para pouco. Ou seja, se você não faz nada,
absolutamente nada e começa a fazer um pouquinho, o ganho é enorme. É desproporcional. É como se o corpo tivesse tão carente de movimento que qualquer migalha que você dá para ele, ele agradece multiplicado. Pensa assim: a diferença entre não fazer nada e fazer um pouco é gigante. Já a diferença entre fazer bastante e fazer muito é pequena. Então, o segredo não é fazer muito, é deixar de fazer nada. Os movimentos invisíveis do dia a dia. Agora você pode estar pensando: tá, mas eu não tenho nem esses 15 minutos. E eu vou te mostrar que tem. Você só não está enxergando. Porque a gente foi treinado a pensar que exercício só conta se você troca de roupa, vai para um lugar específico, sua bastante e depois toma um banho. Isso é mentira. Seu corpo não sabe se você está numa academia ou no corredor da sua casa. Ele só sabe que você está se movendo. E é isso que importa. Vou te dar exemplos reais. Coisas que qualquer pessoa pode fazer, em qualquer dia, sem mudar quase nada na rotina. Estacionar o carro um pouco mais longe do destino. Em vez de ficar dando volta no estacionamento, procurando a vaga mais perto da porta, estaciona lá no fundo. São 2, 3 minutos de caminhada. Parece pouco? Faz isso na ida e na volta, todo dia, e no final da semana você caminhou uns 30 minutos extras sem nem perceber. Usar escada em vez de elevador, pelo menos para subir 1 ou 2 andares. Se você trabalha no 10º andar, não precisa subir tudo. Sobe 2 de escada e pega o elevador no 3º. Já é alguma coisa. E essa alguma coisa, multiplicada por 5 dias na semana, vira muita coisa. Levantar a cada hora no trabalho, nem que seja para ir no banheiro, pegar uma água, dar uma volta no corredor. Ficar sentado 4, 5 horas seguidas sem se mover é um dos piores hábitos que existem. Quebrar isso com 2 minutos de pé já reduz o impacto negativo de forma significativa. Falar no celular andando. Quando você recebe uma ligação, em vez de ficar sentado, levanta e anda. Pode ser dentro de casa mesmo, de um cômodo para o outro. Uma ligação de 10 minutos andando é uma caminhada de 10 minutos. Simples assim. Brincar com os filhos, com o cachorro, com os netos. Isso é exercício. Agachar, correr atrás, jogar bola, pular. O corpo não diferencia se você está treinando ou brincando. Músculo se contrai, coração acelera, sangue circula. Tudo conta. Limpar a casa, varrer, esfregar, estender roupa, organizar armário. Isso gasta energia, trabalha músculo, mantém o corpo ativo. Não é academia, mas o corpo não liga para isso. Ele só quer se mover. O ponto aqui é esse. Você não precisa criar uma hora extra no seu dia. Você precisa transformar os minutos que já existem em minutos ativos. Trocar o parado pelo em movimento. É só isso. O que acontece por dentro do seu corpo. Agora eu quero que você entenda o porquê. Porque quando você entende o que acontece por dentro, a motivação muda. Você não se move só porque alguém mandou. Você se move porque faz sentido. Quando você caminha, mesmo devagar, mesmo só 15 minutos, uma cascata de coisas acontece dentro de você. Primeiro, o coração começa a trabalhar um pouquinho mais forte. Ele bombeia mais sangue. Esse sangue leva mais oxigênio para os seus órgãos, para o seu cérebro, para as suas células. É como se você estivesse dando um banho de renovação por dentro. As artérias ficam mais flexíveis, a pressão tende a regular, o risco de problemas cardíacos cai. Segundo, seus músculos absorvem açúcar do sangue de forma mais eficiente. Isso quer dizer que a glicose não fica sobrando, dando volta no sangue e causando problema. Para quem tem tendência a diabetes ou pré-diabetes, isso é ouro. Um passeio depois do almoço pode fazer mais pela sua glicemia do que você imagina. Terceiro, o cérebro libera substâncias que melhoram o humor. Endorfina, serotonina, dopamina. Aquela sensação boa que você sente depois de uma caminhada não é psicológica, é química. O corpo literalmente produz remédio natural contra a ansiedade e depressão e não precisa de receita.
Quarto, o sono melhora. Gente que se movimenta durante o dia, mesmo pouco, dorme melhor à noite. O corpo entende que trabalhou e precisa descansar. Quem fica parado o dia inteiro chega à noite com o corpo parado, mas a cabeça a mil. Resultado: insônia, sono picado, acordar cansado. Quinto, a imunidade sobe. O sistema de defesa do corpo funciona melhor quando você se movimenta regularmente. Não precisa ser todo dia, mas a regularidade, mesmo que mínima, faz o organismo funcionar de um jeito mais equilibrado. Tudo isso com 15 a 20 minutos de caminhada, sem academia, sem personal, sem suplemento, sem gasto. Só você e seus próprios pés. As desculpas que a gente inventa. Eu sei que até aqui você já deve ter pensado em pelo menos uma desculpa. E tudo bem, a gente é craque em inventar motivo para não começar. Então deixa eu antecipar algumas e a gente conversa sobre elas. Eu não tenho tempo. Essa é a campeã. Mas vamos ser sinceros, você não tem 15 minutos? De verdade? Quanto tempo você passa no celular por dia? Nas redes sociais? Assistindo Reels? Eu não estou julgando. Eu faço isso também. Mas se a gente tem 20 minutos para rolar o feed, a gente tem 15 minutos para andar. A questão não é tempo, é prioridade. Eu já tentei e não consigo manter. Provavelmente porque você tentou fazer demais de uma vez. Prometeu que ia na academia 3 vezes por semana, que ia correr todo dia, que ia mudar tudo. E quando não conseguiu, desistiu de tudo. O problema não é você, é a meta. Começa tão pequeno que seja impossível falhar. 5 minutos, 10 minutos, só levantar e andar um pouco. Quando isso virar hábito, o corpo vai pedir mais, naturalmente. Eu tenho problema de saúde, não posso fazer exercício. Essa precisa de atenção. Claro que se você tem uma condição séria, precisa conversar com um médico antes. Mas na imensa maioria dos casos, o médico vai dizer exatamente o que eu estou dizendo aqui. Você precisa se mover. A maioria das doenças crônicas melhora com movimento leve. Artrose melhora. Fibromialgia melhora. Pressão alta melhora. Diabetes melhora. O remédio mais antigo do mundo é o movimento. Eu sou muito velho para começar. Essa é a que mais me dói ouvir, porque é justamente a pessoa mais velha que mais precisa. Perda de músculo, perda de equilíbrio, ossos fracos, risco de queda. Tudo isso piora com a idade, mas tudo isso melhora com o movimento. Não precisa ser intenso. Uma caminhada leve, uns exercícios de equilíbrio, levantar e sentar da cadeira algumas vezes. Isso é remédio. Não importa se você tem 60, 70, 80 anos. Começar sempre vale a pena. A regra dos 2 minutos que muda tudo. Se tudo que eu falei até agora ainda parece muito, eu vou simplificar ao máximo possível. Existe uma regra que se aplica a qualquer hábito novo. Chama regra dos 2 minutos. E funciona assim. Quando você quer criar um hábito novo, começa fazendo a versão de 2 minutos dele. Quer começar a caminhar? Não prometa 20 minutos. Prometa 2 minutos. Colou um tênis, sai na porta de casa, anda até o final da rua e volta. Pronto, feito. 2 minutos. Mas 2 minutos não vai adiantar nada. Vai sim, porque o objetivo dos 2 minutos não é o exercício, é o hábito. É ensinar para o seu cérebro que depois do café eu saio para andar. Quando essa conexão se forma, você para de depender de motivação. Vira automático. E quando vira automático, os 2 minutos naturalmente viram 5, depois 10, depois 15. Sem forçar. O problema da maioria das pessoas não é falta de força de vontade. É começar grande demais. É querer ir do 0 ao 100 no primeiro dia. E quando não consegue, acha que o problema é ela. Não é. O problema é a estratégia. Começa ridículo de tão pequeno. Sobe uma escada, anda até a esquina, levanta da cadeira e alonga os braços. Isso é o suficiente para o primeiro dia. E para o segundo. E para o terceiro.
Até que um dia, sem perceber, você já está fazendo 15, 20 minutos. E nem lembra quando começou. O custo de não se mover. Agora eu preciso falar de uma coisa que ninguém gosta de ouvir, mas que precisa ser dita. Ficar parado cobra um preço, e esse preço não vem de uma vez. Ele vem aos poucos, tão devagar que você nem percebe. Começa com um cansaço que você acha normal. É a idade, você pensa. Depois vem uma dorzinha nas costas que não vai embora. Depois o joelho que reclama para subir escada. Depois a roupa que aperta, a pressão que sobe, o exame que vem alterado, a disposição que some. E a pior parte, você se acostuma, você vai aceitando. É assim mesmo, você diz. Faz parte de envelhecer. Mas não é assim mesmo. Não precisa ser assim. Boa parte disso é resultado direto de um corpo que parou de se mover. O sedentarismo é considerado hoje um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. Ele está ligado a doenças cardíacas, diabetes tipo 2, vários tipos de câncer, depressão, demência, perda de massa muscular e óssea. A lista é longa e assustadora. Mas veja, eu não estou falando isso para te meter medo. Estou falando para te mostrar que a solução é simples. Você não precisa virar atleta. Você precisa só parar de ser sedentário. E a diferença entre um e outro é tão pequena que caberia na palma da sua mão. Uma rotina real para gente real. Vou montar aqui uma rotina simples. Tão simples que qualquer pessoa consegue seguir. Não importa a idade, a condição física ou a rotina de trabalho. De manhã, antes de qualquer coisa, levanta e espreguiça de verdade. Estende os braços para cima, alonga o corpo todo, respira fundo, leva 30 segundos, mas manda para o cérebro a mensagem de que o dia começou e o corpo está pronto. Se der, caminha uns 10 minutos. Pode ser na rua da sua casa, pode ser no caminho do ponto de ônibus, pode ser levando o cachorro. Se não der de manhã, faz depois do almoço ou depois do jantar. O horário não importa tanto. O que importa é fazer. Durante o dia, a cada hora, levanta, nem que seja por 2 minutos. Vai no banheiro, pega uma água, anda pelo corredor. Se trabalha em casa, anda até a cozinha e volta. O objetivo é quebrar as sessões longas sentado. De noite, depois do jantar, se possível, dá uma voltinha. Nem precisa ser longa. 10 minutos, 15 minutos, só para fazer a digestão e baixar a glicose do jantar. Se tiver companhia, melhor ainda. Caminhar conversando com alguém é um dos melhores exercícios que existem. Para o corpo e para a cabeça. Antes de dormir, faz uns alongamentos simples. Estica os braços, gira o pescoço devagar, alonga as pernas. 2, 3 minutos. Isso ajuda o corpo a relaxar e melhora muito a qualidade do sono. Soma tudo. Estamos falando de uns 20, 25 minutos por dia espalhados. Não é 1 hora, não é meia hora seguida. São pedacinhos de movimento jogados ao longo do dia. E é o suficiente para tirar você do sedentarismo e colocar você numa faixa de saúde muito melhor. Não é sobre perfeição, é sobre consistência. Uma coisa que eu faço questão de dizer: não busque perfeição, busque consistência. Vai ter dia que você não vai fazer nada. Tudo bem. Vai ter dia que você vai ficar o dia inteiro sentado por causa de uma demanda louca no trabalho. Tudo bem. Vai ter semana que nada vai sair como planejado. Tudo bem. O que não pode acontecer é você usar um dia ruim como desculpa para desistir de tudo. Ah, já perdi hoje, então semana que vem eu começo de novo. Não. Começa amanhã. Começa agora. Perdeu hoje? Levanta, anda 5 minutos e pronto. O dia não está perdido. Saúde não se constrói em grandes gestos. Se constrói em pequenas escolhas repetidas ao longo do tempo. É escolher a escada em vez do elevador. É escolher andar em vez de dirigir quando a distância permite. É escolher levantar em vez de ficar sentado. Cada uma dessas escolhas, sozinha, parece insignificante. Mas juntas, ao longo de meses e anos, elas mudam tudo. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa não parar. Então, vamos recapitular o que a gente viu aqui hoje. Você não precisa de academia para ter saúde.
Não precisa de equipamento, de personal, de mensalidade, de suplemento. Você precisa de movimento. Movimento simples, curto, espalhado ao longo do dia. 15 a 20 minutos de caminhada por dia já reduzem significativamente o risco de doenças graves e de morte prematura. O maior salto de benefício é sair do zero. É começar, mesmo que seja com 2 minutos. Estacionar mais longe, usar escada, levantar a cada hora, caminhar enquanto fala no celular, brincar com os filhos, limpar a casa. Tudo conta, tudo é exercício. O corpo não pede perfeição, pede consistência. E o mais importante, nunca é tarde. Não importa a sua idade, o seu peso, a sua condição, o corpo responde. Sempre. Você só precisa dar o primeiro passo, literalmente. A escolha é sua, mas o tempo não espera. Ele passa igual para quem se move e para quem fica parado. A diferença é como você vai chegar daqui a 10, 20, 30 anos, se arrastando ou de pé firme. Eu prefiro de pé firme. E você? Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Manda para aquela pessoa que você ama e que você sabe que está parada. Às vezes, um empurrãozinho muda uma vida. E agora eu quero te ouvir. Me conta aqui nos comentários. Qual é o movimento mais simples que você faz no seu dia a dia e que você nem considerava exercício? Pode ser varrer a casa, andar até a padaria, subir escada, brincar com o cachorro. Me conta. Eu quero ler cada um. Segue esse perfil para mais conteúdos que vão te ajudar a viver mais e melhor, de um jeito que cabe na sua vida real. Sem frescura, sem complicação, sem desculpa. Só verdade.